A Lúcia. Tudo bem, irmão? Boa tarde. Você sabe? Qual foi o motorista que veio lá do sindicato? O quê? Qual motorista que veio pra cá, lá do sindicato? Tem um relato pra mim, que eu pedi pra imprimir o relatório, aquele Tá familiar. lá, eu vi. Ué, Marcinhos quer mandar pelo motorista? Bem, aqui só tem o Márcio, o João, porque o Márcio tá em Petrópolis, né? Mas o relatório eu vi lá, mas aquele relatório não é o atualizado. Depois a gente conversa. É porque eu vi outro que tem 83 páginas. 81. É, São 2 páginas a mais. somente. É, e eu quero proteger o que está muito diferente. Só que aquele relatório que vazou foi o que foi entregue ao ministro. Esse é o X da questão. Também. Se esqueceram alguma? A gente tem dado nosso dia no jornal do combate. Eu trouxe, mas a gente tá, na mesa a gente não vende, né? Não, mas eu quero dar contato contigo. Ah, tá. E falou comigo? Não, ninguém jogou. Abril. Ah, ela falou que você Ele tá pegando a lista de presença. Ele tá pegando a lista lá de presença. ela entrou em contato comigo e pediu. Isso aí, eu falei que evidentemente não tinha condição mais. Meu pai faleceu. Cadê ela? Muita coisa pra pagar. Tá. Nível não tem esse. 30. É qual? Esse pede? Não, agora não procurou, tá vendo? Procurou não. Ao menos não telefonou, não mandou WhatsApp, nem SMS, nem Segunda quiser, né? Esse aqui. Tá doida? se eu até conseguisse receber. Boa tarde. Então, para compor a mesa, a gente tem a Luciene pegando as inscrições e a Lúcia cronometrando o tempo, pode ser? Antes da gente começar, teria que aprovar algumas coisitas. Por exemplo, que o nosso teto fosse até 4 horas, 16 horas, que os informes fossem de 2 minutos, que as inscrições fossem de 3 minutos e que na quinta inscrição a gente se encerra sem reinscrição. Pode ser assim? Ok? Então, a Luciane está pegando aqui já as inscrições de informes, enquanto eu vou dar os informes das reuniões setoriais que se passaram durante essa semana. Isso. Ao longo dessa semana, nessa última assembleia, desde a última assembleia, passamos por diversas reuniões setoriais e por uma audiência sobre o UAP, que as companheiras do UAP podem trazer aqui com melhor precisão a impressão de como foi a audiência. Foram realizadas as reuniões setoriais no UAP, no DACQ, no HUVET, na DAS, no restaurante universitário e no protocolo. Algumas coisas foram encaminhadas, e do Colune também. Algumas coisas foram encaminhadas a partir dessas reuniões setoriais. A pedido da última audiência com a reitoria, sobre alguns serviços serem considerados essenciais, essas reuniões setoriais foram para debater sobre esses temas. E chegou a algumas conclusões para serem apresentadas aqui, nessa Assembleia, para aprovação da categoria. Como, por exemplo, apesar do serviço de protocolo não estar descrito na lei de essencialidade, ele prevê uma série de atividades que são imprescindíveis e que não podem ser adiáveis, como, por exemplo, o auxílio funeral, o pensão alimentícia e pensão por morte. Então, em reunião com os servidores, eles apresentaram uma proposta de escala de greve para cumprir especificamente estas pautas, reduzindo o seu horário de atendimento de 8 às 20 horas para de 10 às 2 da tarde, de segunda a sexta. Então, essa foi uma proposta apresentada pelos setores, pelo setor do protocolo, que a gente está encaminhando como uma forma de consenso,
onde vai dar para atender aquelas pessoas que não têm acesso ao SEI e aquelas pessoas que vêm de sedes da UF fora de Niterói, que não podem voltar no outro dia, de 10 às 2 da tarde. Será anunciado nos sites da UF, assim como lá no protocolo. No restaurante universitário, a partir de várias reuniões com os servidores de lá, e a pedido da pró-reitora Alessandra, foi considerado, com muito carinho, como prioritário, neste momento, ceder janta aos estudantes trabalhadores, aqueles que passam o dia trabalhando e vêm se alimentar na UF e estudam à noite, como prioridade, de terça a quinta, na mesma quantidade como já era servido anteriormente. Então, será servido a janta para apenas os alunos não terceirizados, não trabalhadores e servidores da UF, nem para docentes, apenas alunos, na mesma quantidade que já se servia antes, em torno de 2.400, 2.500, de terça a quinta. Na DASE, que é um serviço, um setor de editais da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, foi analisado cada edital que a DASE trabalha, de auxílio gestante, auxílio emergencial, auxílio material escolar, participação de eventos e outros. E, em consenso com os servidores, cerca de 42 servidores que ali trabalham, eles decidiram manter o pagamento das bolsas que já foram analisadas e liberadas, mas que os novos editais não serão abertos no mês de abril ou enquanto durarem a greve. Aquelas pessoas que solicitaram esses auxílios em março foram analisados e serão pagos, eventualmente, agora em abril. Mas novos editais só serão apreciados a partir do final da greve. O HUVET. O HUVET, as veterinárias e os trabalhadores do hospital veterinário, em reunião, decidiram aderir à greve, mantendo o atendimento aos animais que fazem tratamentos oncológicos. Uma vez que o nosso hospital veterinário não atende emergência, não faz internação, então, todas as outras consultas eletivas serão reagendadas e remarcadas para a pós-greve. DACQ, a Divisão de Afastamento para Capacitação e Qualificação. Nesse setor, trabalham cerca de 6 servidores e, em consenso, eles decidiram manter suas atividades. A gente entende aqui que a adesão é individual, que a construção da greve é coletiva, e a gente também está respeitando eles. Eles entendem que as pessoas que solicitam ou que já solicitaram afastamento para qualificação, principalmente no exterior, se programaram com compra de passagem, estadia e etc., e que eles viam isso como uma forma de prejudicar o servidor, que, nesse caso, é apenas para servidores, o afastamento, claro, que já tanto luta por uma qualificação e por esse adicional no final das contas. Então, eles decidiram não paralisar suas atividades até o momento. DAS e tal, protocolo RU. Eu acredito que foram todos, né? Faltou o Colune. Não esqueci, não. Já falei. Vamos falar. Em reunião, os servidores e servidoras do Colune apresentaram uma proposta de construção de uma carta direcionada à comunidade acadêmica, onde atualize os serviços que foram acordados com a reitoria e que também passe a realidade do colégio universitário, do nosso Colune, que compreende também a educação infantil da creche, né? A princípio, nós havíamos pensado numa carta somente aos responsáveis, mas, de forma assertiva, os servidores do colégio universitário acreditam que
o Colune faz parte da UF e essa carta tem que ser direcionada à comunidade por um todo, assim como os pais das crianças, também aos estudantes, os docentes e aqueles que fazem parte da nossa comunidade UF. Eu queria pedir às companheiras que participaram da audiência do AP que viesse dar um informe sobre a reunião. Boa tarde, me chamo Graça, trabalho no Antônio Pedro. Eu estava na audiência, junto com outras companheiras também do Antônio Pedro. Antes da audiência, a gente fez uma reunião setorial, no mesmo dia, para a gente, que nós, base, né, levássemos para essa audiência não só a pauta da greve, né, porque, como vocês sabem, lá é serviço essencial, mas nós temos direito a aderir à greve, cada um lá com seu setor, suas responsabilidades, né, orientados pelo comando local de greve, e fazer rodízios, enfim. Só que, para nossa surpresa, quando a gente foi para a audiência, porque nas audiências gerais, né, a gente cobrou uma audiência específica com o vice-reitor e superintendente do Antônio Pedro, né? Por quê? Porque nós somos UF, responsabilidade é da UF, porém a gente é gerenciado lá no hospital pela empresa que todos sabem que foi uma criação do governo Lula. Infelizmente, a gente ainda está na batalha para poder revogar. Então, concluindo, então, o vice-reitor não foi, e aí a gente está tentando, já fizemos essa proposta de ter uma nova audiência com a presença dele, porque a pauta da greve é importante, mas na greve, mais do que nunca, brotam outras questões que a gente vem passando no Antônio Pedro, que são responsabilidades da IBSER, como reposição de RH, ampliação de leitos, as nossas condições de trabalho lá, refeição noturna, 30 horas para todos. Então, a gente quer, e a gente vai pedir novamente, quinta-feira, né, que tem outra audiência, cobrar que a gente faça uma nova reunião, né, com a presença dele, que é importante. Obrigada, Graça. Antes de passar para o próximo inscrito, eu queria complementar, agora vendo a Josi. A gente fez uma reunião setorial também na Faculdade de Enfermagem, onde os servidores presentes chegaram à conclusão que não desenvolvem nenhuma das atividades consideradas essenciais, sendo eles decidiram aderir de forma unânime e total à paralisação, à greve. É isso. Próximo inscrito. Paulo Lara, 2 minutos, para informes. Boa tarde, meus amigos. A questão que me preocupa muito é a visibilidade da greve. Eu gostaria que alguns dos presentes que andam por essa universidade toda já sentiram isso, já sentiram uma falta de faixa em algum lugar. Se houver alguém que já sentiu isso, essa falta de faixa, que levante a mão durante... entende? Por exemplo, eu sugeria que fosse feita faixas para colocar em diversos locais. A gente passa ali na educação física, não tem faixa. A gente passa aqui na entrada do campus, não tem faixa. Lá na frente, aqui na entrada, não tem faixa. E uma coisa que ficaria bem chamativo seria colocar faixa nos prédios que dão frente para a Baía da Guanabara. Então, a minha proposta e a minha preocupação é essa. Obrigada, Paulo.
É a Lúcia. Antes de passar para a Lúcia, queremos aqui muito lamentar a depredação da nossa faixa, que estava na frente desse prédio, lá na entrada do Gragoatá. Né? Nós mandamos fazer faixa, mas foi arrancada. A gente tem até a foto que o Henrique prega a faixa e retira. Então, é importante também, se alguém ver alguém arrancando faixas ou cartazes de greve nosso, por favor, filme, tire foto, entre em contato com o comando de greve. Lúcia. Boa tarde, pessoal. Eu queria dar um informe aqui sobre a questão do grupo de trabalho que foi constituído entre o Ministério da Gestão e Inovação e os representantes da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira. Esse trabalho foi para conhecer o que era a proposta nossa de reestruturação da carreira, aprovada, né, nas instâncias da FASUBRA e do SINASEF, e para ser analisado e ter a posição do grupo de trabalho, que não é proposta fechada, é soluções que eles viram para coisas que eles concordaram, que eles não concordaram. Então, foi gerado um relatório, que deu uma celeuma enorme, que o relatório acabou vazando para as bases, sem ter oficialmente se posicionado que tinha que ir. Agora, nós já temos o relatório vazado e o relatório corrigido, e o que eu queria colocar aqui é o seguinte: tem muitas coisas que foram acordo, outras não têm acordo, e outras têm propostas alternativas para o que tem na nossa proposta de reestruturação. Então, eu já estou aqui propondo que a gente faça uma assembleia extraordinária com a pauta exclusiva para a gente discutir o que está nesse grupo de trabalho que foi oferecido, porque nós teremos que, enquanto base, votar se aceitamos ou não, para isso depois retornar para a FASUBRA, para o Comando Nacional, e aí sentar os nossos representantes à mesa e negociar com o governo. Então, é muito importante, porque a gente tem uma proposta aprovada na base, a gente tem a proposta unificada com o SINASEF, que é outra base dos técnicos administrativos e educação, e agora a gente tem um grupo de trabalho que analisou tudo isso e concordou com algumas coisas, outras não concordou e ofereceu alternativa. Então, é isso, eu já vou deixar por escrito proposta dessa Assembleia Extraordinária para a gente estudar, pensar, falar e votar sobre o que a gente concorda ali ou não com o resultado do grupo de trabalho. Obrigada. Obrigada, Lúcia. É a Luciene, a quarta inscrita. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Luciene, estou na coordenação geral do Sintuf, sou da CST Combate, e meu informe hoje, você que nos conhece, que a gente passa sempre na base, chamando para as assembleias, mobilizando os setores, estamos na greve, cada dia fazendo as reuniões setoriais e tentando parar essa universidade. Eu queria falar com vocês que nós temos o jornalzinho Combate Sindical, e aí você que vota conosco, que queira conhecer mais as nossas propostas, pode adquirir o jornal aí com o companheiro Bruno ou com a Bernarda. Então, é isso. Aqui estão as nossas propostas, a gente apresenta as saídas para a greve e para outras questões também nacionais. E já falando sobre isso, eu queria falar sobre o ato no dia 3, que é um dia de mobilização nacional dos servidores públicos federais, que vamos estar concentrados às 15 horas para sairmos juntos, estudantes, docentes e técnicos. Vamos fazer uma grande coluna para a gente ir para Candelária às 16 horas. E esse ato, ele, como eu falei, é nacional. É muito importante que a gente dê visibilidade da nossa greve e a nossa pauta de reivindicação por recomposição salarial e pela revogação das medidas de Bolsonaro, pela nossa carreira. Então, pessoal, a gente está em greve, vamos estar juntos no dia 3, concentrados às 15 horas nas barcas. Obrigada. Obrigada, Luciene. O próximo inscrito é o Wagner. Na fala do Wagner, se encerra as inscrições para informes. Boa tarde a todas, todos e todes. Sou Wagner, estou na coordenação do Sintuf, também no Conselho Universitário, representando nossa categoria. Faço parte do combate da CST. Hoje estive de manhã na UF Petrópolis, né, mobilizando os campos do interior,
fizemos reunião setorial, levantamos a pauta nacional da nossa greve, mas também tiveram muitas pautas locais sobre infraestrutura, problemas de participação nos colegiados, e a gente está construindo também a pauta interna de cada localidade para a gente aproveitar esse momento de greve e reivindicar nossas questões. Também tínhamos feito passagem em Campos dos Goytacazes, né, há 15 dias, fizemos novamente uma reunião com o comando de atividades locais lá de Campos dos Goytacazes. Em Macaé, vamos realizar os servidores vão realizar atividades conjuntas junto com os servidores da UFRJ, que fica no mesmo campus. Então, estamos mobilizando aí as unidades de Niterói e do interior. Fizemos também uma atividade, uma reunião com os servidores do STIF, que estão totalmente paralisados. Estamos passando aí em cada setor para mobilizar, né? Ontem o comando de greve foi para o Valonguinho, fomos em outras unidades também da UF, da reitoria, para mobilizar aqueles servidores que ainda não aderiram à greve. Então, a greve, a cada dia, está sendo mais forte na UF, a gente construindo ainda em cada campus do interior e cada localidade aqui da sede. Obrigada, Wagner. Se encerraram as inscrições para informes. Estão inscritos Isabel, Lohan, Sirlene, Raoni, Abreu, Luiz e Zé Luiz. Isabel, por favor. Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Isabel, eu trabalho no Antônio Pedro, tá? Sou da enfermagem, trabalho no ambulatório. Então, para dizer para vocês que a construção da greve no hospital, ela é bastante diferenciada, não somente aqui no Antônio Pedro, como outros hospitais universitários que são da base da FASUBRA, que eu venho acompanhando também como é que o pessoal está se organizando para fazer a greve. No ambulatório, no centro cirúrgico, já tem de 11 a 12 companheiros já fazendo escala, porque, por se tratar de um local que tem serviço essencial, a gente precisa... Nem todo mundo pode fechar setor. Então, a gente optou por fazer escala. Né? No centro cirúrgico, já entre 11 pessoas já estão fazendo escala. O colega falou que à noite é mais difícil, porque geralmente fica um enfermeiro e um técnico, porque tem a questão também que os trabalhadores RJ está diminuindo, né? Está aposentando, e a EBSER não está fazendo o trabalho dela, que é fazer o concurso para chamar novos trabalhadores. No ambulatório, que é um setor bastante grande, é onde eu trabalho. Por exemplo, no meu setor, nós já fechamos a escala de greve, né? A gente já vai trabalhar na hora do serviço essencial. Acabou, por exemplo, no meu setor, o serviço essencial é a citoscopia e a urodinâmica. Acabaram os exames, a gente não trabalha, o médico vai ficar lá atendendo do jeito dele. Quando eu estava saindo, a colega da obstetrícia também falou a mesma coisa. Então, aos poucos, a gente está construindo a greve dentro do hospital, da forma com que a gente pode, para poder ajudar, porque a questão do hospital é para além das questões da universidade. Concluindo. A companheira que falou, que me antecedeu, a gente luta contra uma empresa que privatizou o nosso hospital e que está fazendo a gente passar por uma situação assim absurda desde 2016. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Lohan, prepara a Sirlene. Boa tarde. Vou dar um informe aqui dos estudantes, né, da Assembleia Estudantil, que ocorreu. Né, a gente, do Rebeldia, propôs, assim como alguns outros coletivos lá, que os estudantes também não só apoiassem a greve formalmente, com uma nota, mas que construíssem uma greve. Né, a gente levou lá uma proposta concreta de indicativo de greve. Né.
Propomos, inclusive, uma data, dia 15, né, para somar também com os professores, para pressionar também que haja uma greve unificada para fortalecer os tais que já estão em greve. Né. Foi aprovado esse indicativo de greve, né, e a gente propôs que fosse criado lá uma comissão do movimento estudantil para construir essa greve, né, e na próxima Assembleia deflagrar de fato. Infelizmente, né, como o informe que eu dei anteriormente em outra Assembleia aqui, né, há setores no movimento estudantil que não estão apoiando a greve, né, muitos aqui devem saber mais ou menos quais setores, mas a maioria são setores que defendem mesmo o governo, independente do que o governo faça, né, e foram lá na Assembleia falar que, inclusive, que a culpa do bandejão estar fechado era do DCE, que o DCE que está dificultando a vida do estudante, né, fake news mesmo, igual o Bolsonaro fazia, né, e também há setores dentro do DCE, porque o DCE são vários coletivos, que também não apoiam totalmente, por exemplo, uma greve estudantil, acham que tem que lançar uma nota e apoiar. Então, a gente, que está dentro do DCE, a gente é minoria, mas a gente está propondo dentro do DCE e fora das assembleias que haja uma greve estudantil de ocupação, inclusive, para convencer os outros estudantes que, se não tiver recurso para o servidor e nem para o professor, e se não tiver recomposição orçamentária, não vai ter universidade, não vai ter bandejão, não vai ter nada disso. Então, não adianta a gente querer bandejão agora, funcionando todo dia, pleno vapor, querer que tudo funcione, né, sendo que está tendo corte. Então, a gente vai ter uma assembleia, hoje à noite a gente vai estar com os 3 setores, né, reforçando a necessidade que os estudantes entrem em greve, né, inclusive greve de ocupação, para apoiar os professores que também querem entrar em greve. Né. A gente sabe que, entre os professores, né, há o indicativo do antes, mas tem professor que acha que não precisa de recurso, né? Vive no mundo das ideias. Né? E a universidade ela é concreta, ela precisa de verba, sim. E termino aqui lembrando as vítimas, né, da ditadura. Concluindo. Infelizmente, o governo Lula falou que não é para a gente lembrar disso. Né? A gente está também aqui com um jornal, né, que cobre essa questão da ditadura. Né? Muita gente morreu aqui, inclusive em Niterói, foi torturada. Inclusive o DCE tem o nome de uma vítima da ditadura, Fernando Santa Cruz. Então, toda a solidariedade às famílias e não vamos esquecer para que nunca mais se repita. Obrigada, Lohan. Sirlene, prepara Raoni. 2 minutos. Boa tarde a todos e todas. Então, hoje, na semana passada, eu não pude estar, não vim nem na Assembleia, nem participei do comando, por motivo pessoal. Mas aí, hoje, né, já retornei ontem e hoje eu passei lá pelo AP. E achei até bacana, que a companheira Isabel já até falou da escala que estão construindo ambulatório, que era um dos setores que eu achava que deveria ter sido até primeiro, né, por ser ambulatório, mas tem suas pendências lá também. Mas o que está acontecendo também em alguns setores lá, que eu passei até com o companheiro Damião. Damião me acompanhou hoje, porque Graça foi ver foi para outros setores, a Márcia foi para outro, e eu e o Damião fomos para outro lugar. Aí tinha companheiro que está esperando a chefia fazer, está sendo orientada para poder dar o aval para fazer a greve. Aí eu falei para esses companheiros que não é a chefia que define se o companheiro vai fazer a greve ou não, que é os companheiros que se reúnem ali, cada um vai ver suas necessidades e vai montar a sua escala. Aí, quer dizer, o centro cirúrgico, a Kátia, né, já está ali, eu passei lá, eles já montaram a escala deles. Só tem 2 setores lá no hospital que ainda não tem uma escala, que é o setor da pediatria e setor do CME, que, embora lá sejam quase todos trabalhador RJU, mas lá ninguém quer fazer greve. Eu fui lá hoje de novo e lá o pessoal falou que ninguém quer fazer. Tem uns e outros que querem fazer, mas só vai fazer se mais outros companheiros. Aí foi isso. Não teve muita novidade, porque a gente já vem trabalhando lá direto, né? E a novidade que teve foi esses 2 setores que se incluíram aí. Raoni, prepara Abreu. E aí, pessoal, sou Raoni, sou do coletivo Tais de Luta UF, trabalho ali na DPVS CASC. O informe é que quinta-feira passada teve uma reunião dos 3 segmentos, representantes dos nossos técnicos administrativos, com os representantes dos docentes e alguns representantes também do movimento estudantil, onde a gente discutiu, né, as pautas, as mobilizações de cada uma das categorias,
e percebeu que uma parte significativa das nossas demandas são demandas comuns, que é possível e necessário a gente tocar atividades conjuntas. Nesse sentido, hoje à noite, né, depois da nossa assembleia aqui, às 18 horas, tem uma plenária unificada dos 3 segmentos da universidade, docentes, técnicos administrativos e estudantes, aqui no Pilotis do Bloco D. É muito importante a nossa participação para estar levando a força da nossa greve para discutir com as outras categorias da universidade ações em comum para arrancar mais verbas para as universidades, contingenciamento do orçamento das universidades. E também amanhã, no dia 3, né, tem um ato, nós temos 2 atos do nosso calendário. Um de manhã, que a gente vai fazer no hospital, a partir do Hospital Antônio Pedro, que vai caminhar em direção à Prefeitura de Niterói, juntamente com os profissionais de educação do município de Niterói, que também vão fazer uma greve de 3 dias. E o outro à tarde, né, concentração nas barcas às 15 horas, para atravessar para a Candelária às 16 horas. É muito importante que a nossa categoria representada aqui esteja presente nesses atos e mostrando a força da nossa greve, também dialogando com a população. Acho que é isso. Obrigada, Raoni. Abreu, prepara, Luiz. Gente, enquanto o Abreu está se encaminhando para cá, queria lembrar vocês que a lista de presença está passando, vocês não esqueçam de assinar, e que o Abreu também tem ficha de filiação, para quem ainda não é filiado, é só preencher e entregar aqui na mesa. Obrigada. 2 minutos, Abreu. Gente, a greve é dos ativos, mas eu tenho uma coisa para falar dos aposentados. Mais uma vez, a UF vem retirando salário do reposicionamento dos servidores. Conversei com 8 pessoas, 8 amigas minhas que são aposentadas, chorando que perderam até R$2.000 que esse reitor e a procuradoria dessa reitoria está tirando dos aposentados. É isso que a gente espera desse tipo de reitor que está aí. Nós temos também que atentar, para você ver, aqui tem poucos. Não pode dizer que é greve dos aposentados, eu sou aposentado, mas é poucos aposentados que têm vindo, porque têm perdido salário e não têm condições de vir. Então, precisamos nos lembrar dos aposentados. Não é fazer igual a federação, não, que só tem lá a coordenação de aposentados, mas, na prática, não faz nada. Então, por isso que nós temos que estar junto com aqueles que construíram a universidade que você tem hoje, que aqueles que construíram a luta que vocês têm hoje, com o salário que vocês têm hoje, que em 2001, muitos não sabem, nós tínhamos uma GAI de 160% do salário. Era tão mal que nós ganhávamos. Foi uma luta de 4 meses de greve que conseguimos esse salário que está aqui. Então, precisamos estar juntos e não ficar mentindo que, para aposentado, que ele vai ter, como é que chama? Nesse trabalho, como é que fala, sobre a carreira, que vai ter alguma coisa para aposentado. Vai ter dinheiro para aposentado se ele tiver aumento. Carreira não leva nada para o aposentado. Então, por isso que a gente tem que estar junto, os aposentados e os ativos, para poder continuar construindo a universidade que tem hoje. Luiz, prepara Zé Luiz. Boa tarde. Primeiro ponto, a nossa greve, um dos pontos da greve é a reestruturação do nosso plano de carreira. E tem uma proposta de fazer uma assembleia para discutir esse assunto. Só que o que eu penso é que, antes dessa assembleia, nós temos um grupo aqui do comando de greve para estudar esse relatório. É um relatório de 81 páginas, né, que é o relatório, não significa que é o que vai ser feito. Primeiro vai ter que ser passado pelo MGI, pela mesa de negociação e pela base, que somos nós. Então, tem vários fatores ali que tem dúvida. Né? A própria questão que o Abreu acabou de falar sobre os aposentados entram no plano de carreira,
Tem algumas coisas que entram. Então, a gente tem que discutir primeiro para depois fazer essa assembleia. Então, eu proponho que tenha aqui um grupo dentro do comando de greve para que a gente faça essa discussão. Outro ponto é a questão seguinte, dos benefícios. Auxílio alimentação, auxílio creche. Na mesa de negociação, numa das primeiras mesas de negociação, o governo falou dos benefícios. E ele já fez propaganda do benefício. Então, o que acontece? Na última mesa, ele falou assim, ó, não falamos mais nada que vocês não oficializaram que vocês querem ou não. Olha que absurdo, né? E ele já falou que ia pagar. Então, o que foi feito? O FONASEF e as demais entidades entraram ontem com ofício para o MGI, para o governo, para que pague esse benefício. Por que isso? Porque tem que entrar na folha de pagamento de abril para nós recebermos em maio. Então, isso já foi feito, está bem encaminhado. Então, agora é só uma pressão para que realmente ele cumpra o que foi feito na mesa de negociação, que é pagar esses benefícios. Ah, não atende plenamente os aposentados. Concordo. Faz só a questão do benefício de saúde. Mas nós temos que pressionar para que depois esse benefício de saúde não seja para os aposentados o mesmo valor para a gente. Então, é uma questão de luta que nós temos que continuar. Obrigado. Obrigada, Luiz. Zé Luiz. Prepara a Valciara. Era isso que a Valciara Bom, ia falar, mas tudo bem. Não, só para falar que teve, depois a Valciara pode completar, teve a reunião de aposentados do sindicato, que foi anunciado aqui na última Assembleia. Infelizmente, a reunião não teve uma participação muito grande, mas foi bacana, foi debatido, teve presença do nosso advogado, e nós discutimos, a Heloísa está aí, depois ela podia complementar, e a Tereza. Mas eu me inscrevi para falar dessa questão dos benefícios que o Luiz levantou aqui, e é importante dizer o seguinte, o governo, na primeira reunião, disse que ia aumentar os benefícios para aquele padrão, não colocou em discussão. Nos surpreendeu, ao movimento como um todo, quando, provocado por algum servidor, circulou nos grupos uma mensagem que questionava do governo sobre isso, e o governo disse que isso estava na mesa de negociação, que era uma mentira, não estava, porque ele colocou impositivamente essa questão. Então, para não ter mais discussão, o FONASEF ontem, como o Luísa falou aqui, o FONASEF, que é o Fórum Nacional das Entidades do Serviço Público, apresentou um ofício ao governo pedindo não só a implementação imediata do que ele disse que ia fazer, o aumento dos 3 benefícios, como imediatamente convocar uma nova reunião, porque o governo tinha dito naquela mesa que a próxima reunião seria daqui a 3 meses, daquele momento. E aí nós estamos cobrando, nesse ofício se cobra isso. Bom, para concluir, eu queria me solidarizar na questão do relatório. A questão do relatório é uma questão técnica interna. Eu sugiro, inclusive, que nós já discutimos isso na última Assembleia e já discutimos na reunião do comando, por proposta que a gente tem que ter um grupo de trabalho, o que seja. Eu já estou propondo que a gente acelere. Amanhã nós temos uma tarefa fundamental, que é o ato no Rio de Janeiro, onde nós vamos concentrar. Então, eu proponho que na quinta-feira a negociar o horário. E na sexta, a gente faça esse grupo funcionar. Quinta e sexta-feira. Para quê? Para concluir, para na segunda-feira, na reunião do comando, a gente já ter uma noção dessa dinâmica e na terça-feira, na Assembleia que vem, a gente aprove um novo encaminhamento sobre esse assunto. Mas vamos discutir na terça-feira, a partir dessas 2 reuniões que nós vamos fazer quinta e sexta. Essa é a minha sugestão. Obrigado. Pode mandar por escrito? Tá bem. Valciara, para concluir. Boa tarde, companheiros e companheiras. Meu nome é Valciara, todo mundo já sabe, né? Eu peço desculpa primeiro porque eu não pude vir na reunião dos aposentados, porque não estou andando bem de saúde. Só vim hoje, porque eu não estou aguentando o que estão fazendo com a gente aposentado. É uma tristeza o que esse reitor...
anda querendo fazer com a gente, sabe? Tem aposentados que não está tendo dinheiro nem para comer, sabe? Eu só não estou nesse porque a misericórdia de Deus está sendo muito grande, mas estou quase chegando lá. E o dia que eu tiver, eu vou lá para a porta da reitoria pedir esmola lá. Vou entrar lá e vou pedir esmola lá, com cartaz, com tudo que eu tenho direito. Espero que todos me dêem apoio, porque não é firme o que esse reitor e o que essa federação está fazendo com os aposentados. Porque toda vez que tem uma mesa de enrolação, a primeira coisa que eles fazem é botar os aposentados de lado. Não fica dizendo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, porque quando a gente se aposenta, a primeira coisa que eles fazem é deixar a gente de lado. Assim como o nosso reitor, como o pessoal do Antônio Pedro, olha, pelo amor de Deus, a gente fica ouvindo cada uma coisa que estremece a vida da gente. Hoje, eu só estou aqui mesmo por obra e graça de Deus, porque senão eu não estaria aqui, porque eu não estou aguentando nem ficar em pé. Mas eu estou aqui para dizer, esse reitor, ele quer ser vice-presidente aí de Niterói. Como vai ser? Já que ele está tirando tudo dos aposentados. A gente, há 7 anos, a gente não ganha um aumento. A gente não tem nada. Saiu, sim. Para os ativos, saiu. Saiu salário, saiu bolsa não sei o quê, bolsa não sei o que lá. Mas para a gente, não. Não veio nada, tá? Gratificação que a gente teve foi um pé na bunda. Então, a gente tem que ver isso aí e ver o que esse reitor, que já não estamos ganhando, ainda está tirando. A gente tem que se unir, tem que vir para o sindicato. A gente não faz greve, não, mas a gente ajuda na greve, a gente ajuda. E amostra esse pessoal que chegou agora, como se faz uma boa greve, como vai lá para Brasília, vamos fazer qualquer coisa, mas temos que fazer alguma coisa, tá? Espero que todos me compreendam, porque não é mole passar o que a gente está passando e ficar batendo palma para reitor ou para quem quer que seja. Vou me sacudir, sim, uma bandeira só, a bandeira de luta. Obrigado. É isso aí, Valzinha! Muito boa, né? É muito importante ter você aqui conosco, Valciara. É isso aí. Então, companheiros, para seguir com a nossa pauta de avaliação de greve, avaliação de conjuntura, proposição de novas atividades, a pedido da nossa comunicação e imprensa, eu queria propor que primeiro a gente fizesse a votação de manutenção de greve, pode ser dessa forma, com todo mundo aqui, Gesiel? Gente, é complicado, é a vida. Então, enquanto isso, vocês já podem ir levantando a mão. O Sadi já levantou a mão para fazer a avaliação de conjuntura. Enquanto a gente está encaminhando e tal, tudo bem. Surgiram 2 propostas a partir dos informes. Tá? Foi uma fazer a reunião do comando para discutir essa proposta de carreira que está sendo apresentada pela CNC. Uma proposta que foi apresentada pelo Luiz e outra pelo Zé Luiz aqui, da gente fazer essa reunião do grupo de trabalho quinta e sexta e levar para o comando de greve para depois construir uma assembleia extraordinária para debater esse ponto. Tá. Então, eu queria propor aqui de consenso a formação de um grupo de trabalho, que esse já foi aprovado em assembleias anteriores, que, se possível, se reunisse na quinta-feira, no Sintuf, com a presença do Luiz, do Zé Luiz, com a Lúcia, e quem mais se interessar a construir.
com a Márcia também. Aqui a gente, Márcia, a gente propõe atividades do Sintuf, a gente não tem autoridade para propor atividade da CIS, mas que quem quiser da CIS estar presente, que fique à vontade. É na quinta-feira à tarde, 2 horas, após a audiência da reitoria, que é conjuntura dinâmica, que obrigada, Luciene. Né? E aí, a partir dessas discussões, na segunda, a gente já leva para o comando de greve, atenção pessoal da ata aí, comando de greve, a proposta 9 horas da manhã, no Sintuf. Não é um tema simples, não é um tema fácil, é um calhamaço de 80 e tantas páginas. Então, sim, tem que se debruçar, tem que estudar. Daqui até lá, vai ser divulgado nos sites do Sintuf, e, a partir desse grupo de trabalho, vai ser visto as divergências, as convergências, e vai ser proposto uma apresentação da forma mais didática possível, para que a gente possa, sim, debater no comando de greve e que a gente possa, no futuro, discutir em uma assembleia extraordinária. Pode ser dessa forma? Pergunta ao Luiz, ao Zé e à Lúcia. Pode ser dessa forma? Obrigada. Então, cadê o Gesiel de novo? Gente, como é que eu perco o Gesiel de vista? O menino é grande. Olha ele aqui. Voltando para a apreciação da greve, aqueles e aquelas que concordam com a manutenção da greve nacional dos servidores públicos administrativos federais, por reajuste salarial, recomposição da carreira, recomposição do salário e reconstrução da nossa carreira e mais verbas para a educação, por gentileza, levantem a mão. Permaneçam com a mão levantada. Faz o rios aí, por favor. Obrigada. Contrários. Calma. Contrários. Não há. Abstenções. Agora sim, aprovada com unanimidade a manutenção da greve dos servidores da UF. Obrigada, gente, pela compreensão. Realmente, aqui é muito dinâmica, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né? Antes de passar para os inscritos da conjuntura, queria dar alguns informes que ainda ficaram pendentes. A próxima reunião setorial do UAP será na segunda-feira, 1h da tarde, no auditório, no refeitório do UAP. Segunda-feira, 1h, no refeitório do UAP. A próxima reunião do comando de greve vai ser segunda-feira, 9 horas da manhã, no Sintuf. Anota aí. Reunião do grupo de trabalho sobre a carreira, quinta-feira, 2 horas da tarde, no Sintuf. Próxima assembleia, neste mesmo local, terça-feira, 2 horas da tarde. Todo mundo anotando aí, depois vai ser tudo divulgado nas nossas páginas e mídias sociais. Ok? E agora, para a eleição dos representantes do Comando Nacional, a inscrição será feita durante as falas para análise de conjuntura e análise de greve. E, ao término da análise de conjuntura e análise de greve, a gente faz a votação dos nossos próximos representantes do Comando Nacional de Greve. Tudo bem? Primeiro inscrito é o Sadi, prepara Nelson. No quinto inscrito, a gente encerra as inscrições. 3 minutos, Sadi, sem reinscrição, tá bem? Boa tarde, companheiros, camaradas. Como eu falei anteriormente, há 3 semanas atrás, já tinha esse relatório, não é do nada que surgiu 80 páginas com um estudo detalhado de finanças, averbações, reestruturações, nível de STEP, concessões entre o governo, entre o Sinasef, entre o MEC, entre a Fazubra, que estavam presentes nesse último dia 26 e 27 de março. Aí aparecem lives, eu hoje andando pela universidade, tem até uns companheiros que vieram a som aqui,
Apareceu várias lives, você viu isso, Sadi? Você viu isso? Já tem um relatório pronto final. Deram um prazo de 15 dias para apresentar um esboço de lei para ir apresentar ao Congresso. Acho valoroso ter um GT e ter tudo, mas se for os 15 dias forem corridos, quando o GT terminar, o esboço já está apresentado para o Congresso. Eu trouxe até uma proposta em si, de ter uma live sobre a reestruturação, chamar pessoas, como temos representantes nossos no Conselho Nacional, chamar pessoas que fazem parte, chamar pessoas que estão nessas lives, que está todo mundo debatendo por aí, a live do Sinazef, a live do Taz na Luta, teve a live até de um outro partido que eu não faço parte, que eu sou da CUT, então não vou falar da outra, mas teve lives diversas sobre essa carreira e como vai ser afetado, como a aposentada passou aqui vai ser afetada. Nós estamos aqui no comando, ninguém aqui sabe como vai ser debatido isso. Estou falando o pessoal, não estou tirando quem faz parte da comissão. Tem gente que faz parte da comissão que vai saber. Aí estou com uma proposta e tem uma live sobre isso. Como vai ser afetada a minha proposta? Porque se isso for aprovado, acabou a greve. Está na nossa camisa. A greve é por salário e reposição salarial. Se isso for aprovado do jeito que está, como vai ser afetado? Como a gente vai debater? Como a gente vai chegar na plenária com pessoas que estão debatendo isso diariamente e estão fazendo planos e propostas? Como é que nós vamos debater sobre ele? Como foi falar agora, são 80 páginas. Para quem não viu, eu coloquei as lives e coloquei as atas no grupo de servidores, tem mais de 300 pessoas. Quem quiser pode pedir, meu número, eu vou botar meu número aqui, eu posso passar para vocês verem sobre isso. Pessoas que estão na representação do Sinazef e na FASUP, no Conselho Nacional, falando em algumas lives e falando sobre isso, que já está o relatório final. A fala é essa, relatório final. Pode mudar uma coisa ou outra e tal, e o ministro pediu 15 dias para poder apresentar um esboço de lei. E a gente tem que debater em cima disso. Minha proposta. Tem mais papel aqui, se quiser. Falta muito papel. Quem é? É o Nelson. Nelson. Prepara a Márcia. Prepara a Márcia. Boa tarde para todas e todas. Eu sou o Nelson do Departamento de Química Analítica. Eu vou falar algumas coisas que eu falei ontem também na reunião do comando de greve, porque nem todo mundo estava nessa reunião. Aliás, tinha muito pouca gente, né? Eu estou assim, muito feliz que essa Assembleia está bem mais cheia do que de costume. Fico muito feliz com isso. Agora, como eu me inscrevi para falar na avaliação da conjuntura, o que eu estou percebendo sobre a greve? Infelizmente, o que eu estou percebendo por aí é que a adesão à greve está baixa. Né? E eu, no Instituto de Química, por exemplo, eu não estou indo lá para ver quem está trabalhando e quem não está trabalhando, mas foi feita até uma enquete no grupo de WhatsApp do Instituto de Química, só entre os técnico-administrativos, quem aderiu à greve, quem está pensando em aderir. Metade nem se deu o trabalho de responder à enquete, e dos que responderam, a grande maioria respondeu que está pensando em aderir, mas, assim, que responderam que aderiram ou vão aderir mesmo, só 5 até agora. Então, por causa disso, eu falei ontem na reunião do comando de greve que eu acho muito importante as reuniões setoriais do Sintuf com cada unidade para esclarecer dúvidas sobre a greve e incentivar a adesão. Só que essas reuniões setoriais, elas são marcadas no auditório da unidade. Aí o pessoal que não está nem aí para a greve simplesmente não vai lá no auditório e pronto. Então, ontem o que eu falei foi o seguinte, que é melhor a gente começar a ir de porta em porta, falar para cada colega da importância de aderir à greve, que essa história de que quem está em estágio probatório é fake news, e que para tirar os medos das pessoas. E aí, ontem mesmo, até a própria Alessandra propôs, então, que a gente fosse fazer isso no Valonguinho. Eu fui. Eu fui com o pessoal lá, e a gente foi de porta em porta, e aí tive a confirmação daquilo que eu já estava percebendo, que eu indo lá no Instituto de Química, eu vi a maioria dos técnico-administrativos trabalhando,
Então, eu acho que a gente tem que intensificar esse trabalho, que até o companheiro do DCA falou, a gente tem que se preocupar muito em fazer uma greve de mobilização, porque, atualmente, muita gente na UF é terceirizada, seja da EBSER, seja o pessoal da informática, da vigilância e tal, esse pessoal não vai fazer greve, então a gente tem que focar Pessoal, muito vamos garantir a na fala do mobilização também e na ocupação. E na mobilização e na ocupação, porque só paralisação não vai resolver, porque uma quantidade enorme de pessoas já é terceirizada, não vai fazer greve. Então, a gente tem que focar muito na ocupação e na mobilização, inclusive trazer os estudantes para cá, porque os estudantes, inclusive, se ficarem sem auxílio, moradia, transporte emergencial e tal, corre-se o risco deles não terem como acompanhar a greve junto com a gente. Concluo. Obrigado. Márcia, prepara a Lúcia. Bom dia a todos, eu sou Márcia Carvalho, servidora do Hospital Antônio Pedro, diretora do Sintuf, do Comando de Greve e da Comissão de Enfermagem. Eu vou dar um informe, que já passou, vindo médico, vi correndo. Nós fizemos uma rodada do 8º andar até o térreo do hospital, e, na minha fala, eu estou fazendo uma proposta de uma nota específica explicando a nossa greve dentro do Hospital Universitário Antônio Pedro. Dito isso, por quê? Eu estava com a companheira Graça e nós sofremos a agressão de servidor da EBSER contra a nossa greve, dizendo que a gente quer tirar o emprego deles, que quer destruir a empresa, tirar o emprego deles, e fomos maltratadas. Ficamos olhando, tentamos argumentar, mas a pessoa era muito difícil e está correndo nos grupos de WhatsApp da EBSER que a greve não é da EBSER, portanto, não é para apoiar os servidores lotados no Hospital Antônio Pedro, que eles não vão fazer parte dos 30%. Isso nos deixou chateados, porque, quando a EBSER fez greve, e tem no memorial até do Sintuf, nós apoiamos eles, fizemos fala, botamos cartaz na frente do hospital junto com eles, a enfermagem se uniu para apoiar, porque é trabalhador, nós somos contra a empresa, não contra o trabalhador. Então, está difícil aceitar a agressão de um outro trabalhador, até da mesma categoria profissional que eu, enfermagem. Isso é doído, porque a gente não faz isso com ninguém. Um minuto. Se um trabalhador entrar em greve, não interessa o vínculo dele, as reivindicações dele, é saudável e salutar. É benefício para eles, é aumento de salário, é diminuição de carga horária ou qualquer outro benefício. Isso todo trabalhador tem o direito de reivindicar. Então, a gente quer respeito à nossa greve e à nossa reivindicação. Então, eu queria uma nota do Sintuf esclarecendo que nós não estamos lutando contra trabalhador, e sim contra um aglomerado que se tornou a EBSER e que nos ofende falando esse tipo de coisa para a gente e nos maltratando. Obrigada. Lúcia, prepara Zé Luiz. Bem, pessoal, vamos entender uma coisa. A gente tem uma proposta de reestruturação da carreira já aprovada na base. Nós tínhamos uma proposta aprovada na FASUPRA e uma proposta aprovada no SENASEF. Como foram duas propostas apresentadas ao governo, aí teve que haver uma unificação. Então, já temos uma proposta unificada que foi apresentada ao governo. O governo ficou desconhecendo, né, durante muito tempo, essa proposta, apesar de ter sido protocolada oficialmente, etc. Aí, o que aconteceu? Quando saiu o nosso indicativo de greve, aí ele parou para prestar atenção. E aí fez, né, a convocação de ter um grupo de trabalho, confessando que eles praticamente não tinham lido a proposta, porque não sabiam nem o que estava contido lá, né? Então, esse grupo de trabalho ia estudar essa proposta e dar um parecer técnico. E, ao mesmo tempo, o ministro recebeu, né, representantes da categoria para dizer que, olha,
estou vendo agora, né, que vocês estão aí. Força de expressão. Então, esse grupo de trabalho teve um prazo de 30 dias para fazer esse relatório. Aprontou o relatório, é um relatório técnico. Ali pegam a nossa proposta, que foi aprovada nas instâncias, e aí os outros representantes que estão no GT, o do MGI, os representantes dos gestores, representantes dos gestores, representantes dos trabalhadores, discutiram tudo aquilo. Então, tem questões que são da nossa proposta e que ali eles têm acordo. Tem questões que eles não têm acordo de jeito nenhum. E tem questões que eles propõem algum tipo de resolver aquilo de uma outra forma. Este relatório é uma proposta que vai ter, realmente, o que o Sadi falou, o ministro indicou que tem que agora fazer um projeto de lei. Mas, nesse meio tempo, nós temos que apreciar esse relatório e dizer se concordamos ou não que está ali. Porque, se a gente não concordar, o Comando Nacional de Greve vai dizer, olha, a categoria não concorda com essa sugestão que foi feita pelo relatório, concorda com essa outra. Então, é importante a gente conhecer isso, e é importante a federação também, o Sinasef, encaminharem isso para a base, para o mais rápido possível, a gente opinar sobre isso. Lembrando que é a reestruturação da carreira, a cobrança de um reajuste na carreira, o orçamento para a carreira é em outra instância, em outra mesa, entendeu? O MGI sugeriu, mas agora quem bate o martelo é o Haddad e a Tebet, né, que é quem tem a chave do cofre. Obrigada, Lúcia. Zé Luiz é o quinto inscrito. Na fala do Zé Luiz... Tá. Zé Luiz, na fala do Zé Luiz, se encerram as inscrições. Tá bem? Zé Luiz. Boa tarde a todos e a todas. Bom, primeiro, lembrar que a gente tem, nesse momento, 2 representantes no comando de greve. Então, é importante a gente ter também a apreciação deles para a gente debater aqui na universidade, né? Infelizmente, nessa Assembleia não vamos ter, mas manter esse contato. Segundo, nós construímos essa greve a partir da proposta de alteração do nosso plano de cargos e salários chamado de PC-CETAI. Essa foi a construção da greve. Essa construção, ela é parte também de uma plenária que teve no ano passado, aonde foi aprovado uma alteração nesse PC-CETAI. E nós estamos aqui na UF atrasados nessa discussão. Nessa plenária, nós fomos lá em 6 representantes, nós nos dividimos entre votar contra a proposta de alteração e nos abster. Nós não votamos aqui na nossa... A UF não votou a favor dessa proposta que está na mesa de negociação lá. Mas não é por isso que a gente vai ser contra ela. É apenas um alerta que a gente tem que acelerar a discussão aqui dentro, porque nós não fizemos suficiente naquele momento. Então, agora nos surpreende 80, como surpreendeu naquele momento os GTs do Brasil todo terem alimentado com cerca de 12 propostas, ou 18, que eu não lembro mais. 18. Então, a gente não aprovou e não debateu aqui essa alteração, que é mudar para 3 tabelas, quando a gente estava com a proposta da nossa única tabela. Então, é importante a gente falar sobre isso. Sim, nós estamos na mão dos grupos de zap. Essa é a verdade. Então, tudo que sai lá se torna verdade, e não é. Então, o grupo de trabalho, tinham 3 membros da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, chamado CNSC. O nosso grupo lá são de 6 pessoas, quer dizer, nem todos os membros da CNSC tiveram acesso ao relatório consolidado, esses que foi distribuído na noite de ontem. Então, ontem foi distribuído a CNSC, a direção da FASUBRA e ao Comando Nacional de Greve esse relatório, para ele poder vir para as entidades de base,
né, para nossas entidades, com uma pequena análise ou uma orientação do que nós vamos ter que apreciar para o Comando Nacional de Greve dar desdobramento. Então, só um segundinho, para concluir, esses são os passos a serem dados. Qual a avaliação que o Comando Nacional de Greve nos apresenta de apreciação do relatório? Qual o prazo que vai ter? Porque é uma coisa que o Sadi falou de 15 dias aqui, mas não, o nosso comando é que vai nos dizer o que nós temos que discutir do relatório e qual o prazo que nós temos. Para acelerar isso é que eu propus a gente nós começarmos essa reunião na quinta-feira. Obrigado. Alessandra. Prepara Abreu, depois de Alessandra. Antes de contar meu tempo, só um instantinho. Na fala do Zé Luiz, se encerrou as inscrições para avaliação de greve e conjuntura. Né? Pode ler os inscritos aqui? Depois da Alessandra, tá? Abreu, Graça, Alexandro, Ana Cláudia, Wagner, Paulo Lara, Luciene, Catarina, Raoni, Eduardo e Bernarda. Ok. Pode começar? Primeiro, vamos lá. A conjuntura é muito dinâmica, companheiros. As redes sociais, às vezes, funcionam mais rápido do que as comunicações oficiais. Por exemplo, esse referido relatório, a Fazubra não mandou nenhuma comunicação para as entidades de base de forma oficial. Está rolando aí nas redes de WhatsApp e etc. Várias versões dele. A versão de 27 de março, a versão do dia 1º de abril. Então, tudo isso é muito rápido, mas não é oficial ainda. É nesse sentido que a gente vem permanecer, sim, com a proposta de fazer essa discussão no grupo de trabalho na próxima quinta-feira, 14h, na Casa do Sintuf. Isso é urgente, mas não é isso, Sadi, que vai fazer a nossa greve acabar. Não é uma manobra do governo de fazer qualquer mínima alteração na carreira, sem apontar nenhuma proposta de reajuste salarial que vai tirar essa categoria aqui da greve. Até o momento, o governo não apresentou nenhuma proposta de reajuste salarial. E eu pergunto a vocês, é vocês que vão sair da greve sem nenhuma proposta? Não, gente, não é isso. Eu não tenho visto, como foi mencionado aqui, uma greve fraca. Ao contrário do que foi mencionado, a greve está cada dia mais forte, com mais adesões. E aqui eu vou citar alguns setores. A educação está aqui, a química apareceu aqui, o que mais? Colégio Universitário Colune está aqui, as bibliotecas estão aqui, temos os companheiros do UAP, companheiros da comunicação social, da Odonto, e de todos os lugares da UF estão hoje aqui presentes. E convido todos vocês que estão aqui e aqueles que não puderam estar aqui, como a galera da engenharia está aqui, eu estou vendo, o pessoal da física está aqui também. Pessoal, venham ajudar no comando de greve, venham assumir as tarefas junto no comando de greve, passar nos setores, convencer os estudantes, convencer os companheiros que ainda não aderiram a aderirem. A galera do DAP está ali também. É muita gente. Nossas assembleias de greve estão cada vez mais lotadas. E todas elas acontecendo de forma presencial, ao contrário do que a gente imaginava lá no início da greve, só para concluir. Companheiros, aqui a gente deve manter a greve, deve manter a pauta do UAP. Os companheiros do UAP são nossos companheiros da UF e não devem ser ignorados como a reitoria tem feito. O reitor sequer participou da audiência do UAP, isso é um absurdo e tem que ser denunciado. Outra coisa que eu tenho que trazer aqui é a pressão e o assédio que a EBSER está cometendo em todas as universidades, em todos os hospitais universitários. Criminalizou a greve do Paraná, a greve de Santa Catarina, e aqui eu proponho uma nota de repúdio à criminalização da greve nesses locais. Não vamos deixar que isso aconteça no nosso hospital.
É isso. Abreu. Nós temos visto, eu não sei se alguém acompanha antigamente, a força da base junto à federação. A base mostrou que quer essa greve porque sabe da situação, que não é só greve, a situação é grave porque os nossos bolsos e as nossas carreiras. Então, para isso, nós temos que estar juntos. E eu faço aqui a proposta de irmos para as ruas, não só dentro de assembleia, de auditórios climatizados, não só nas suas casas, é para as ruas. O governo, ele só atende à pressão das ruas. Não adianta muita conversa aqui, muito papo aqui, dizer eu proponho isso, eu proponho aquilo. Não vai para as ruas. Se não for para as ruas, não vai adiantar. O governo só aceita pressão se for nas ruas. Nós temos que, para esse ato do dia 3, temos que entupir. Infelizmente, eu não vou poder ir lá, porque as minhas pernas não estão aguentando. E isso é uma tristeza de eu ver esses anos todos, no trabalho, numa luta, para que essas universidades, que coisas que nós tivemos, greve vitoriosa, com 38, gente, nós estamos com 63. Nós temos muito mais gente. Nós precisamos estar juntos. A construção do sonho de vocês, do trabalho de vocês nessa universidade, tem que ser nas ruas. Nós temos que ir para as ruas, mostrar nossa força. Porque não adianta só ficar aqui. Não adianta. É muito fácil você vir e para cá. Temos que ir para as ruas, falar com os nossos companheiros, falar com as pessoas. Como eu acabei de ouvir, comando de greve tem que ir nos locais, porque os coordenadores de Sintuf mal têm tempo para fazer o seu trabalho. Agora que está muito mais no sindicato, porque normalmente eles trabalham. Agora, eu preciso da força de vocês. Uma proposta que venha para as ruas, como eu fiz na reunião lá dos 3 regimentos. Próximo é Graça. Prepara, Alexandre. Pessoal, então, a gente vai ficar falando de conjuntura, mas eu queria reforçar, né, falando em conjuntura, a importância do nosso jornalzinho, da combate sindical, porque traz uma boa matéria, né, sobre conjuntura e sobre a nossa greve dos servidores, né, da educação. E todo o apoio também aos aposentados, tá? E, assim, falando de conjuntura, a gente, que é do Antônio Pedro, fala como é que estão essas formas de privatização, né? Que a gente vem falando aqui da EBSER, e a gente, assim, ficou espantado, nós ficamos espantados quando a gente viu, em nível nacional, essa questão da EBSER entrar na justiça contra 2 hospitais universitários de Santa Catarina e do Paraná. E, assim, o que a gente tem que cobrar, né? Por exemplo, a universidade em grande peso para derrotar Bolsonaro, a gente apoiou o Lula, né? O Lula ele tem que ser cobrado, e o Haddad, por conta da criação da EBSER. Mas eu acho que a gente tem que levar uma questão que ele é um ex-grevista, um ex-sindicalista. Então, inclusive, ele está em Niterói hoje, até eu brinquei que a nossa Assembleia deveria ser lá, né, para cobrar nossa reposição salarial, tudo que a gente precisa cobrar. Então, é importante, nesse ato, a gente dar visibilidade por todas as nossas causas daqui, né, mas também da educação, de uma forma geral. A gente tem que formar um paredão lá mesmo. E só para... Então, a minha proposta é a mesma da Alê, né? Que é a nota de repúdio sobre a judicialização impetrada pela EBSER em relação à greve dos RJUs e dos HUs. Ah, não, depois eu dou que eu tenho... Na pauta da greve.
Ana Cláudia e depois prepara Wagner. Ah, desculpe, Alexandre, desculpe. Boa tarde, companheiros e companheiras. Sou Alexandro, construo o coletivo Tais de Luta, UF, e trabalho no IACS. Eu acho que a greve ela tem uma importância muito grande para nós trabalhadores. Apesar dela ser cansativa, ela também é muito didática. E o período de greve e o que a gente está vivendo aqui na universidade, nesse processo de luta, reflete um pouco o que acontece lá fora, no mundo real. Apesar de que também nós estamos inseridos no mundo real. E é importante fazer uma reflexão, porque existe uma falsa ideia, e, no meu ponto de vista, isso é alimentar ilusões de que a gente pode fazer pressão e trazer o governo para a esquerda. Isso é uma premissa falsa. Do outro lado, a gente tem, e veio para ficar, a extrema-direita, que está se organizando e pode voltar e pleiteia voltar. Mas aí é importante a gente refletir. O que a gente, nessa greve, a gente tira como lição para enfrentar essas ilusões e enfrentar a extrema-direita? É necessário que a gente observe o que está acontecendo. A gente está se enfrentando com um governo que se diz de esquerda para a gente tentar ganhar as nossas reivindicações, que são muito mais do que justas, são legítimas e necessárias para a gente continuar sobrevivendo. Mas, nesse mesmo tempo, a gente também pode observar que a gente tem um governo que nega a necessidade de fazer um ato de desagravo à ditadura militar e vai mais além. Homenageia o último ministro da ditadura militar empossado pelo Figueiredo. Esse mesmo governo, e aí vamos lembrar do assassinato infeliz, da tragédia que foi o assassinato da Marielle, que um dia antes do assassinato da Marielle, tinha uma intervenção militar no Rio de Janeiro, e essa intervenção militar colocou o delegado Rivaldo para ser o delegado que assumiu a investigação do caso Marielle. E quem colocou o Rivaldo hoje está no governo Lula, no segundo cargo mais importante do governo. Como que a gente pode pretender disputar um governo desse? É importante, e a greve ela é muito didática, porque ela nos mostra que nós, trabalhadores, temos que tomar nossos destinos nas nossas próprias mãos. Não podemos esperar de governo A, governo B, que caia no nosso colo alguma benesse. Muito pelo contrário, no sistema que a gente vive hoje, para concluir, as vitórias são parciais e pode ser temporárias, porque pode vir um outro governo e retirá-las. Então, é necessário que a gente construa um polo de oposição de esquerda a esse governo e que enfrente com coragem a extrema-direita da mesma forma que estamos fazendo essa greve. Ana Cláudia e prepara Wagner. Boa tarde a todos. Eu sou Ana Cláudia, sou enfermeira UF há 30 anos, lotada do Antônio Pedro, lá no Banco de Sangue. Atualmente também sou representante dos TAIs no CUV e suplente da coordenação aqui do Sintuf. E eu vim falar em apoio ao colega da Química, que ele está dizendo que ele não consegue ver este movimento entre os colegas, né, dentro da unidade. O que a gente precisa, enquanto sindicato, enquanto comando de greve, que as pessoas tragam as demandas para o comando, para que a gente possa ir aos lugares e conversar com os colegas. Muitos ainda não estão cientes de tudo que essa greve envolve, do que a gente está lutando, qual é o benefício para a gente, e que a gente tem o direito de fazer a greve. Tá? Então, tragam essas necessidades, tragam essas demandas, para que o pessoal aqui do Sintuf possa ir até vocês e leve a explicação,
né, a conscientização do movimento que a gente está enfrentando, que não é fácil, mas está indo muito bem. Como a própria Alessandra falou, a gente está tendo uma adesão muito boa. E essa adesão só vai aumentar se a gente levar conscientização aos nossos colegas. E reforça a fala de Márcia, que no UAP está muito difícil, sim, para o servidor RJU. E a gente precisa dessa menção de repúdio. Tá? Obrigada, gente. Wagner prepara Paulo Lara. Boa tarde, novamente. Pessoal, sou Wagner, sou da coordenação do Sintuf, do combate CST. Estamos entrando na 4ª semana de greve e o governo ainda não atendeu nossa categoria, não chamou o Comando Nacional de Greve para uma audiência. Apenas recebeu a proposta aí da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira. É inadmissível que a gente esteja numa greve nacional com mais de 60 universidades, talvez uma das greves mais fortes do último ano, e não tenhamos, o governo não atenda nossas reivindicações. Pelo contrário, está criminalizando nossa greve. A EBSER judicializou a greve dos hospitais universitários do Paraná e de Santa Catarina. E quem nomeia o presidente da EBSER? O governo federal. Então, a gente tem uma política aplicada pelo governo que restringe o orçamento, sobretudo das universidades, da educação e da saúde. A gente tem aí o arcabouço fiscal, que é uma política, que é um novo teto de gastos. E é esse arcabouço que o governo chantageou. O governo chantageou o funcionalismo público. Falou ano passado que só daria reajuste salarial para a categoria se o arcabouço fosse aprovado. E o arcabouço foi aprovado e agora a proposta de reajuste foi zero. R$0 de reajuste para a nossa categoria. É inadmissível que votamos no atual governo para modificar a política de aplicação de ajuste fiscal, uma política de retirada de direitos, e o governo mantém os cortes na educação. Só esse ano, nossa universidade está com 7 milhões a menos de recursos em relação ao orçamento do ano passado. Por isso que a gente vê aí cada dia mais precariedade nas condições do nosso trabalho. Os prédios sem elevadores, os prédios sem ar-condicionado, são as condições, os estudantes que não têm bolsas o suficiente para manter sua permanência na universidade. Então, não podemos acreditar no governo e nessas propostas que ele está fazendo de 0%. É preciso intensificar e mobilizar ainda mais a nossa greve. A nossa greve está bem forte na nossa universidade. Outros setores estão construindo a greve agora com a entrada do Pedro II e dos institutos federais a partir de amanhã. Amanhã teremos um importante ato no centro do Rio de Janeiro, importante a presença massiva da nossa categoria, porque é importante a gente paralisar nossos trabalhos, mas é importante a gente ir para a rua para dar visibilidade ao movimento de greve, para ajudar a pressionar o governo, que se é um governo que se diz valorizar a educação, a gente quer mais orçamento, mais verbas para as universidades e institutos, e queremos reajuste salarial já, reestruturação da carreira já, e mais orçamento para as universidades. Paulo Lara. Minha gente, o mundo é responsável por suas escolhas. Nós temos o governo americano que saiu, que foi um traste, está provado, de repente, que ele volte ao poder de novo. Na Argentina, escolheram aquele presidente que hoje lá está, e o país todo entrou em greve contra ele. O mesmo povo que escolheu o presidente é o mesmo que está lutando em greve contra ele. Na Rússia, o Putin fez uma eleição que só ele é candidato. Vai ser eleito, claro que vai ser eleito. Na Venezuela, pelo mesmo motivo. A Venezuela, pelo mesmo motivo. E no Brasil,
Não é diferente, não. Nós temos em Niterói, que diz que é um dos primeiros lugares em qualidade de vida. E a gente vê a vida, como é que está em Niterói. Nós temos dentro da universidade um reitor que foi escolhido pela maioria. Nós fazemos parte dessa maioria, embora não tivesse, muitos daqui não tivessem votado nele. Quer dizer que, então, as escolhas não se pode reclamar, porque se escolheu e a gente está vendo o resultado aí. E outros detalhes que a gente vê no dia a dia. Um minuto. E, para concluir, eu quero alertar cada um de vocês que nós estamos em ano eleitoral. Depende de nós um traste que vai botar lá no poder. Entendeu? Obrigado. Obrigada, Paulara. Luciene, prepara a Catarina. Boa tarde novamente, sou Luciene, estou na coordenação, faço parte da CST Combate. Bem, a greve, ela está muito forte. Eu trabalho nas bibliotecas, as bibliotecas da UF, nós somos 40 bibliotecas, a grande parte aqui está fechada as bibliotecas, tem vários colegas bibliotecários aqui presentes nas assembleias, estamos em grande peso, sempre em todas as assembleias, e é tarefa nossa, cada dia, a gente parar mais setores, aqueles que não pararam, pararem suas atividades. Porque a greve, a adesão é individual, mas é um instrumento coletivo. E a gente está fazendo greve não é porque a gente quer. Nós estamos na greve porque o governo não quis negociar. A gente vem tentando negociar desde o ano passado. Então, é mais do que... Não nos restou uma saída senão a greve. A greve traz transtornos? Claro que traz. Se não trouxesse transtornos, ela não teria resultado. Mas nós estamos fazendo uma greve com responsabilidade, fazendo reuniões setoriais, conversando para ver onde tem algum setor essencial. E aí eu quero colocar novamente, que é sempre bom, essencial é aquilo que traz um dano irreparável à vida. Aquilo que você não tem como depois reverter. Isso que é essencial. Então, não é essencial aquilo que a reitoria diz que é essencial. Aquela pessoa que trabalha sabe o seu fazer, o que é essencial. E aí, por isso, no hospital, nem tudo é essencial, está se fazendo escala de greve e está indo muito bem. Quero lembrar que amanhã, dia 3, o Sinasef entra na greve também. O Pedro II também já sinalizou com a sua greve. O Andes sinalizou dia 15 e a DUF vai fazer uma nova assembleia no dia 9. Hoje temos uma plenária unificada dos 3 segmentos. Os estudantes também tiraram greve, porque nós estamos lutando pela recomposição salarial, pela nossa carreira, mas por mais orçamento para a universidade. Quem é estudante, trabalhador e dá aula aqui nessa universidade sente na pele a falta de elevador, a falta de ar-condicionado, a falta de condições. Então, estamos parando, sim, porque se a gente não parar agora, essa universidade vai fechar. Eu quero a universidade pública e gratuita, sem pagar mensalidade, continuar trabalhando enquanto servidor público. Então, esse é o nosso objetivo. Então, a greve tem que continuar, e é isso, companheiros. Todos na greve, amanhã todos no ato no dia 3, porque a gente tem que dar visibilidade ao movimento. E isso só acontece na rua. Muito obrigada. Catarina, prepara a Raoni. Boa tarde a todos, todas, todos. Eu queria iniciar com uma proposta de criar um grupo para que possa colaborar na organização das atividades. Porque, por exemplo, hoje, né, nós temos aqui o presidente Lula está em Niterói, o CEP em Niterói fez um ato, foram para lá, e
nossa Assembleia, óbvio, é muito importante, mas a gente, de repente, poderia ter remanejado para um outro horário e, de repente, até se juntar ao CEP e fazer um ato lá. Né? Então, acho que a gente poderia ter um grupo para colaborar, porque também não tem tanta gente assim que acaba colaborando, né, que esteja na linha de frente. Uma outra coisa, e até comentando um pouquinho que o Nelson falou, é importantíssimo, Nelson, essa questão da gente estar conversando com os colegas. Ontem, inclusive, nós estivemos, né, no protocolo lá da reitoria para conversar com o pessoal, porque não é nem porque as pessoas não querem estar em greve ou porque não estão se preocupando, porque, por incrível que pareça, dessa vez a gente percebe que a gente está num movimento crescente, está um movimento muito bom. Prova disso são as assembleias, né, que tem tido a participação muito boa dos técnicos, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas, e algumas perguntam, outras não. Então, acho que é importantíssimo, e ontem, né, nós tivemos essa experiência lá no protocolo da reitoria, conversando com o pessoal. E outros setores também que estão ainda no processo, construindo para que as equipes conversando, e aí estão articulando, né, com o Comando Local de Greve, para ter essas reuniões, para esclarecer algumas coisas e também aderirem. Mas duas coisas aqui que eu gostaria de falar em relação aos alunos. Eu tenho uma colega que trabalha comigo, e a gente até brinca, que é a Valéria, trabalha lá na Biblioteca da Engenharia, e a Valéria, sempre na hora do almoço, ela fica circulando ali no campus, né? Nós temos uma varanda ali na biblioteca, e ela fica ali sempre conversando com os alunos e tal, esclarecendo. Acho muito importante. Nós temos um grupo de aluno muito bom, né, que entende a nossa greve, está mais junto com a gente, principalmente o pessoal que está aí na direção do DCE, mas existe também aqueles que apoiaram, né, o atual reitor e que não estão alinhados com a gente, né, e que está comprando um discurso da reitoria, que é o seguinte, que hoje eu ouvi, inclusive eu vou até ler aqui, porque eu vou ler na íntegra, são 3 linhas só. Concluindo. Né, que a pessoa falou, não, nós apoiamos a greve, sabemos que é importante, tal, no governo e tal, mas vocês estão usando a insegurança alimentar dos estudantes pobres para fazer um instrumento de luta política. Então, e isso está sendo discutido muito entre os alunos, colocando eles contra a gente e em relação, principalmente, ao bandejão. E, por fim, aqui para encerrar minha fala, falar um pouco, rapidamente, Valdirene não é... Valciara, em relação ao aposentado, sabe? Eu sempre fico com uma angústia muito grande quando eu vejo em lives, em assembleias, em qualquer outro evento que tenha, essa angústia dos aposentados. Né? A gente, historicamente, aqui no Sintuf, né, os aposentados sempre apoiam, né, as atividades, mas me dá essa angústia, né, porque se hoje muitos direitos que nós temos foram conquistados aqueles ativos e que hoje estão aposentados. Tá? Eu não tenho muito contato com os aposentados, tal, mas a gente percebe isso, até porque hoje, os ativos de hoje vão ser os aposentados de amanhã. Espero que sejamos, porque do jeito que está, então, a gente nem isso vai conseguir. Então, acho que a luta tem que ser sempre junto, ativos e aposentados. Porque é isso, porque amanhã ou depois, quem é que vai lutar pela gente que vai estar aposentado? Obrigada. Obrigada. Raoni, prepara Eduardo Henrique. Olá, pessoal. Raoni de novo, coletivo Taz de Luta. Seguinte, as últimas pesquisas aí, não sei quem acompanhou, teve uma pesquisa de popularidade que foi divulgada recentemente, que já demonstrou uma queda da popularidade do governo Lula. Embora o índice do PIB deu uma pequena crescida, a inflação geral diminuiu, mas a inflação dos alimentos está nas alturas, a inflação sobre a energia elétrica também está muito alta, o que está impactando diretamente os trabalhadores mais pobres, né, que a parte maior do orçamento é para alimentação, conta de luz e tal. O próprio governo Lula, o próprio Lula diretamente deu uma entrevista dizendo que o seu governo está aquém
aquém do que prometeu. Mas é importante a gente refletir, tá aquém para quem? Né? Porque para o agronegócio lá que recebeu o financiamento recorde, com bilhões de reais, lá do Plano Safra, eu acho que ele está cumprindo legal. Para os empreiteiros que vão lucrar como nunca, ou como sempre, com o novo PAC, eu acho que ele está cumprindo legal também. Onde ele está aquém é para os trabalhadores mais pobres, para nós servidores públicos, para os estudantes das escolas públicas, para os estudantes das universidades públicas, os estudantes mais pobres dessa universidade, que são os que mais são impactados com os cortes de verba, contra os quais nós estamos lutando na nossa greve. Para esses, o governo Lula está aquém. Então, isso porque é preciso fazer uma escolha, entendeu? Ou se governa para os trabalhadores, ou se governa para os grandes empresários. E a nossa greve tem a tarefa de se enfrentar com esse governo. Então, para arrancar reajuste salarial, para arrancar melhoria na carreira, para arrancar mais verba para as universidades, vai ser necessário se enfrentar diretamente com o governo e derrotar esse governo. Por isso eu tenho diferença com alguns colegas que vêm aqui dizer o seguinte, não, o governo é nosso, o Congresso aqui não é. É preciso se enfrentar com esse governo e derrotar esse governo se quisermos arrancar as nossas pautas. É isso aí. Obrigada, Raoni. Estamos perto do nosso teto, hein? O nosso teto era 16 horas. Faltam 6 minutos, mas vamos garantir a fala e a gente parte para os encaminhamentos. Eduardo Henrique, prepara a Bernarda. 3 minutos. Boa tarde a todos. Eu acho que, começar aqui pela fala do Raoni, eu acho que quem pensa que esse governo é um governo que está em disputa, está equivocado. O governo não está em disputa. Né? Existe um pega-para-capar enorme dentro do Congresso. E as forças majoritárias do Congresso são reacionárias. Então, o governo, dentro desse quadro de disputa, de correlação de força, pensar que nós vamos conseguir, porque essa lei, por exemplo, que nós vamos aprovar na modificação do PCC-TAI, ela tem que passar pelo Congresso. Então, existe uma implicação muito grande em relação ao conjunto dos deputados e senadores que estão aí, que foram eleitos. Então, não podemos aqui imaginar que vamos ganhar o governo e que o governo vai mudar, porque não vai. Ou seja, o poder não está concentrado somente no Executivo, ele está distribuído. Né? Agora, eu queria aqui, principalmente, chamar a atenção para a necessidade de nós lermos essa minuta da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, porque ali tem uma série de coisas interessantes. Por exemplo, a nova tabela vai fazer com que o piso da categoria A se iguale ao piso da categoria B. Então, mesmo que, se isso for aprovado, mesmo sem nenhum recurso adicional, quem é da categoria A já vai ter uma correção salarial significativa. Quem for da categoria C vai se igualar ao piso da categoria D. Então, esse também vai ser significativo. Quando as pessoas dizem que agora não existe mais aquela estrutura hierárquica, é bom a gente lembrar que, em determinado momento, o que o governo fez? Deslocou o grupo E, que é o grupo de nível superior, alguns escalões acima, para poder reter esse pessoal que estava abandonando a universidade, e deixou os demais grupos ao léu. Conclusão, se agora nós tivermos como referência o piso do nível E, então 60% do piso do nível E passa a ser o piso do nível D, e 40% do nível E passa a ser o piso do nível B, A, B, C e D, esses dois pares, mesmo que eles não estejam juntos, mas a tabela é a mesma, vai haver melhora significativa para a categoria. Segundo, a tabela que estava no PCC-TAI,
E a nossa reivindicação de Concluindo, 3 salários mínimos como piso base e mais 5% de STEP, quando chegava no fim da carreira, a pessoa estaria recebendo 40 e tantos mil reais. Então, isso aí extrapolaria o teto. Então, nós temos que ter consciência de que essa modificação está sendo para poder enquadrar, tá, a carreira de técnico administrativo dentro daquilo que nós temos hoje, né, que são as nossas possibilidades. E é, portanto, interessante que a gente leia isso e discuta, porque, por exemplo, né, RSC, né, ele tem lá 2 propostas, dentro dessa minuta que eles lançaram. A primeira, né, é que ela seria dada somente ao pessoal da ativa. Segundo, uma indicação do governo para que esse valor fosse introduzido no vencimento base, porque aí ele avançaria, inclusive, para os aposentados. Então, a gente tem que observar isso e discutir isso de forma melhor. E mais ainda, em relação aos aposentados, tem lá uma reivindicação de rever o enquadramento de 2005. Só que o governo não avançou nesse processo. Nós temos que forçar a barra para tentar rever, que foi o que nós fizemos aqui na UF com o reenquadramento. Né? Agora, se isso vai ser possível ou não, nós não sabemos. Ah, bom, desculpe, passei do tempo. Eu sou surdo, então, quer dizer, estou surdo, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que a gente tem que estudar bem essa minuta, nós temos que ter clareza do que nós vamos discutir, né? E para poder chegar aqui e fazer uma deliberação com consciência do que nós, de fato, necessitamos, tá certo? Então, é isso, companheiros. Eu só queria esclarecer em relação a esses pontos. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Bernarda. Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas, todos aqui presentes. Sou Bernarda, faço parte do Comando Local de Greve, sou do combate da CST e também estou na coordenação do Sintuf. A minha fala é mais no sentido da gente entender a importância desse momento que a gente está vivendo. Para sair reajuste salarial, nós temos que mostrar o poder da nossa greve. Para sair qualquer coisa da carreira, nós temos que mostrar o poder da nossa greve. A gente não pode chegar aqui com um discurso pessimista de que não é o Executivo, não é o Congresso. Gente, é a pressão política nos dois que vai fazer um diferencial. Foi por isso que nós entramos em greve. É fazer um ato forte e potente no dia 3. É construir novos atos. Devemos estudar a proposta de carreira? Devemos. Temos obrigação. Mas não é só por carreira que a gente está lutando e a gente tem que lembrar sobre isso. Até porque, entre o governo aceitar a carreira e implementar, pode ser que ainda tenha um bom tempo. Até porque a gente conseguir perceber a diferença que qualquer plano de carreira venha fazer no nosso salário, não vai ser de hoje para amanhã. O governo sempre alega que não tem dinheiro. Para a educação não tem dinheiro, para a saúde não tem dinheiro, mas tem dinheiro para os altos salários da EBSER, mas tem dinheiro para pagar a questão da dívida pública para os banqueiros e, como o colega já falou, para o agronegócio, para negociar várias questões ali com o Centrão e companhia. Então, tem que ficar claro, é um governo de conciliação de classe. Nós somos vinculados a ele, e é a ele que a gente tem que pedir e pressionar e colocar. Classe trabalhadora que vai para a rua e que se une e que conquista direito. Se hoje eu tenho estabilidade, não foi o governo que me deu de graça. Não foi o Congresso que me deu. Foi muita luta. 1 minuto. Luta essa que a gente lutou e relembrou, e fez questão de relembrar, que é a questão da ditadura. Então, é isso. Não houve ainda nenhum avanço real. A nossa greve, a nossa luta só está começando. E sobre a questão da adesão, é um papel de cada um de nós, individual. Meu colega não parou, eu vou lá, eu vou conversar, eu vou tirar as dúvidas, eu vou passar a segurança para ele, eu vou chamar ele para construir a luta, eu vou explicar passo a passo. Eu faço isso, enquanto Bernarda, eu faço isso enquanto parte do comando de greve, eu faço isso enquanto parte do combate da CST. Eu vejo que o meu colega não está aderindo, eu vou lá e eu converso.
Concluindo, Isso é um Bernardo. trabalho de formiguinha que a gente precisa fazer para mostrar o poder da nossa greve. Obrigada, Bernarda. Antes de encaminhar as demandas e propostas apresentadas, até o momento só recebemos o nome do Antônio para compor, na próxima semana, o Comando de Greve Nacional. Antônio, por gentileza, se levante. Antônio, servidor da Faculdade de Medicina, nosso coordenador administrativo do Sintuf, faz parte do combate também. Mas, assim, estamos propondo manter as 2 vagas. Mas alguém se candidata, gente, para passar 15 dias no Comando Nacional de Greve, é 13. Porque vai na segunda e volta na outra sexta, né? Por gentileza, coloque o nome por escrito, indique aqui, por favor. Enquanto vocês estão decidindo aí, vamos lendo as propostas. Bem, chegou a proposta do Sadi de realizar uma live sobre esse relatório da CNCC. Sadi, cadê você? A gente tem acordo com a live, Sadi, mas eu proponho que a gente faça essa live após a construção e debate do nosso grupo de trabalho e a gente traga para ser amplamente discutida aqui. Pode ser assim, dessa forma? É de consenso. Alguém é contrário com esse encaminhamento, gente? Pode encaminhar dessa forma? Vocês são top, adoro. Nota de repúdio à criminalização da greve dos servidores do UAP do Paraná, do Hospital pela Democracia, do Hospital Universitário do Paraná e de Santa Catarina. Tem acordo? Podemos encaminhar? Vocês são top, adoro. Proposta da Sirlene e da Graça, propor que o Comando Nacional de Greve, junto à FASUBRA, faça um calendário de atos em frente aos hospitais universitários, que siga como uma orientação nacional de greve, que a gente suba essa proposta. Tem acordo? Pode ser. Alguém é contrário, gente? Não estou pressionando, não, mas, pelo amor, aqui a gente tem que votar as coisas. Proposta do Raoni, intensificar a divulgação e a comunicação da nossa greve, colocando faixas onde não tem. Então, gente, é muita faixa. Alguém é contrário a esse encaminhamento? Tem acordo? Aqui ele propõe também um mutirão para colocar as faixas. Podemos encaminhar esse mutirão, a confecção das faixas, e o comando de greve se organiza para colocar as faixas? Pode ser dessa forma? Vocês são top, adoro. A Márcia propôs uma nota aos servidores, trabalhadores da EBSER, para socializar e trazer esses companheiros para a nossa causa. É para ler a nota aqui? Pode ler, por favor? Pode ler? Por favor, a Lúcia vai ler aqui rapidinho. Aos funcionários públicos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Nossa greve é por direitos, não somos contra nenhum trabalhador. Quando a empresa entrou no Hospital Antônio Pedro, deixamos publicamente nossa posição sobre alguma coisa da empresa, não deu, tá? Sobre a criação dessa empresa. Quando os funcionários da empresa entraram em greve nacional, apoiamos seus trabalhadores. Hoje somos nós, servidores públicos da Universidade Federal Fluminense, que estamos em greve por direitos, carreira
e aumento de salário, lotados no Hospital Antônio Pedro. Eu acho que a gente pode, né, ampliar. Em tese, é isso aqui. De acordo com o corpo do texto, a gente pode dar uma incrementada. Uma ampliada melhor, né? Aqui a gente não pretende lutar contra os trabalhadores que estão na EBC, ao contrário, a gente pretende que eles entrem e sejam RJU, assim como a gente, tenham estabilidade como a gente. A gente aqui não está contra eles. É importante colocar, nós não somos contra os trabalhadores da EBSER, nós somos contra a EBSER. Porque trabalhador não é contra trabalhador. É isso. Vamos encaminhar para a Comissão de Comunicação, junto com a nossa imprensa, desenvolver esse texto da forma bonitinha. Gente, recebemos 3 companheiros, 3 nomes aqui para compor o nosso Comando Nacional de Greve. Queria pedir que os companheiros Antônio, Damião e Marco Aurélio fiquem aqui na frente, por gentileza. Tá tranquilo, tá de boa. Só não bate na mesa, que perturba aqui o microfone. Companheiros, por gentileza, se dirijam ao plenário. O companheiro Antônio está aqui representando a chapa do combate. O companheiro Marco Aurélio está representando o Democracia Sempre. E o Damião também está sendo candidato. Infelizmente, nesse momento, a gente está indicando apenas 2 companheiros para compor o Comando Nacional. A gente já tem afirmado a cada Assembleia que, quando pintar uma pauta mais urgente, a cada Assembleia, vamos avaliando essa necessidade de aumentar a nossa representação. No momento, a gente tem que escolher 2 de 3, então é necessário uma votação. Podemos encaminhar a votação? Aqueles e aquelas que... Nominal. Isso, o Damião é servidor lotado no UAP. Gente, a votação é nominal. Na medida que eu leio o nome, aqueles e aquelas que concordarem, levanta a mão. Infelizmente, a gente tem 2 vagas apenas, então a gente orienta a votar em apenas 1 e os 2 mais votados seguem para o Comando Nacional. Pode ser dessa forma? Obrigada. Aqueles e aquelas que concordam com o nome do Antônio, esse senhor vestido de azul, aqui na frente, dá tchau, Antônio, por favor. Levantem a mão, por favor. Pode ser por contraste, gente? Vai contar por... Obrigada. Aqueles e aquelas que concordam com o companheiro Marco Aurélio, Marquinho, por gentileza, levantem a mão. Levanta a mão, Marquinho. Ele não bota nele mesmo. Obrigada. Aqueles e aquelas que concordam com o companheiro Damião, do UAP, por gentileza, levantem a mão. Levanta a mão, Damião. Só lembrando, é só servidor que vota. Obrigada, companheiros. Por contraste, nesse momento, vai o Antônio e o Marco Aurélio. Damião, gostaria de contar contigo nas próximas atividades e nas próximas a gente avalia também. Obrigada, companheiro, pela força, pela luta. Só para lembrar, os companheiros sobem na próxima segunda-feira, passam 13 dias, descem na sexta-feira. Essa sexta-feira, a Eneida e a Sandra Helena estão retornando. Sem mais... 13. Porque sobe segunda e volta na sexta. Sábado e domingo, os últimos não ficam lá, né? Fala da plenária. Não. Foi tudo? Já foi. Já acabou. Agradecemos a todos. O até amanhã, concentração 14h no Graguatá, sai encaminhada junto com os estudantes até a barca. Tá? Quem for direto para o Rio, é 16 horas lá na Candelária. Pela manhã, quem puder dar uma passada na frente do UAP para dar apoio aos companheiros do CEP.
A plenária unificada é hoje, 18 horas, no Pilotis do Bloco D, com sopão para os estudantes. Obrigada, gente, vocês são top.